Muito boa noite para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho, pela companhia. Essa é mais uma edição do podcast Executivo, nosso canal informativo. Informações sempre com muita qualidade, credibilidade e conteúdo, levando para vocês os mais variados temas, conhecendo de pertinho as mais variadas empresas de segmento e nichos muito variados, mas com grandes destaques, convidados especiais, especialistas nas suas áreas, para levar para vocês sempre a informação em primeiro lugar. E hoje a gente tem uma pauta que muita gente conhece, principalmente quando a gente fala de construção, quando a gente fala de drywall. Já ouviu falar? Com certeza é uma grande solução para muitos ambientes. E hoje nós trouxemos aqui nos nossos estúdios ao vivo para falar exatamente hoje, sobre esse segmento de drywall, conhecendo de pertinho uma distribuidora de material de construção a seco, que a gente vai entender que é a Dryflex, uma união, uma junção junto à Officeflex e o seu CEO, que aqui está conosco para justamente levar para vocês um pouquinho dessa informação, que é o Rodrigo Silva, que está conosco, trazendo a experiência, o conhecimento, compartilhando com vocês. Vocês são os nossos convidados principais. Participe com a gente através aqui do nosso chat, trazendo a sua observação, a sua pergunta, a sua opinião dentro do tema e a gente leva para o nosso convidado. É sempre muito bom estar com vocês. E o meu muito boa noite para o Rodrigo Silva, CEO da Dryflex, da Officeflex, que está conosco. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Luciano? Boa noite, tudo certo? Obrigado por estar conosco, trazendo Obrigado pelo convite. Trazer um pouco da sua experiência e compartilhar aqui com os nossos internautas. Antes de a gente conhecer de pertinho sobre o trabalho da Officeflex, Dryflex, uma junção, um grupo que faz a diferença, não só falando na distribuição de drywall, de material de construção a seco, mas também na execução. É óbvio que eu ia perguntar antes como que acontece a vida do drywall no caminho do Rodrigo. Como tudo acontece na sua vida, o porquê? Conta um pouco da sua história, da sua trajetória para a gente. Muito bem. Bom, Luciano, você sabe que a vida do empreendedor sempre tem ali o início, que é acreditar em uma ideia, acreditar num projeto e fazer desse projeto a sua história. E assim foi com o drywall. Não poderia ser diferente. O drywall entrou na minha vida faz acho que 30 anos. E quando isso aconteceu foi por acaso, não foi nada programado. Olha, vou trabalhar com drywall porque drywall é legal. Assim como todo empreendedor, quando começa, ele tem um objetivo, ganhar dinheiro, claro, fazer a diferença no mercado para você, empreendedor, e para a família. E assim foi comigo, não podia ser diferente. É claro que quando você começa, as coisas começam a dar certo e você começa a perceber que o mercado tem uma necessidade de crescimento e você vai acreditando e fazendo a diferença, fazendo sempre aquilo que todos esperam, que é entregar o combinado, acho que é básico. E assim foi a minha história, o começo da minha história, Quando que você sentiu ali o momento, a hora de falar, puxa, tem que nascer, tem que gerar aqui uma grande empresa dentro dessa área, desse segmento, para justamente levar a solução, seja em produtos, em material, seja em execução? Qual foi o momento que você falou, essa é a hora e é isso que vai surgir no meu caminho? Olha, Luciano, o mercado do drywall, ele é um mercado que sem o drywall, a construção a seco não existiria, claro, porque é o produto da construção a seco, mas a construção civil não seria o que ela é hoje. O drywall, ele é hoje uma necessidade do mercado, ele faz a diferença hoje na entrega, porque você não consegue entregar a necessidade do mercado das moradias, de modo geral, você não consegue entregar sem o drywall. O drywall, ele vem crescendo, é um mercado que cresce aí 15% ao ano, ou mais. É um mercado que tem aí muito a crescer, porque é uma demanda crescente. E as indústrias, nós temos hoje 3 fábricas no país, 3 multinacionais investindo forte no país. O que falta, na verdade, é
mão de obra especializada, né? As pessoas que estão ali em outros mercados, né? Dentro da construção civil, mas precisando crescer, precisando de oportunidade, o drywall é um momento. Eu acho que é um produto... Uma dica aí já, então, hein? É um produto que tem hoje uma demanda crescente, tem hoje um mercado muito fértil, né? Que é onde todos, quem não conhece o drywall vai conhecer, né? Porque hoje a construção convencional ela está sofrendo demais, né? Porque não tem pedreiros hoje, é uma profissão em extinção. O filho do pedreiro não quer ser pedreiro, ele quer ser engenheiro, quer ser qualquer coisa menos pedreiro, né? Então, nós temos hoje, na DRY, nós temos hoje uma demanda forte e atendemos muito bem, obrigado. Os meus clientes, os nossos clientes, eles têm hoje uma garantia de receber o que ele contratou. Eu acho que esse é o segredo. Quando a gente fala, né, da DryFlex, da OfficeFlex, em relação a atendimento, equipe, você considera um dos grandes diferenciais? Bom, você sabe que quando você fala de negócios, né, seja ele qual for, você precisa ter a preocupação da entrega, né, porque vender é fácil, né? Eu acho que quem vende sabe que um rodapé de contrato, muitas vezes, é o que vai impactar, tá certo? Numa negociação, desde que você entregue o prometido, porque se você não conseguir entregar, você não vai conseguir ter esse cliente por mais de um negócio. E, na verdade, o que nós precisamos é exatamente fidelizar o cliente. E o cliente jamais vai estar com você se você não entregar o que você prometeu. E isso é fundamental para qualquer empresa se desenvolver no mercado competitivo como é o drywall. Hoje, quando a gente fala, né, da DryFlex, em relação à equipe, em relação ao atendimento, a experiência desse time que vocês montaram, foi difícil agregar um time forte, experiente, com responsabilidade? Como é que foi isso para ti? Sabe, Luciano, que a grande dificuldade do mercado é você formar uma equipe, formar um time, né? Porque formar um time, normalmente a concorrência vem e te leva, né? Os bons profissionais, hoje eles estão ocupados, eles não estão disponíveis. E para você construir uma história, você precisa ter excelentes profissionais, você precisa respeitar esses profissionais, você precisa dar condições para que eles trabalhem de uma maneira muito livre e muito responsável, né? Porque o cliente, quando ele contrata uma empresa para um serviço, qualquer que seja ele, ela está contratando uma solução, né? Ela quer ter uma experiência. Porque problema, todos comentam, a solução nem todos, né? E isso é muito sério, porque o que nós precisamos hoje no mercado é o quê? É ter a responsabilidade de assumir o compromisso e entregar o que o cliente comprou, o que o cliente acreditou que seria possível ter uma experiência positiva. A DryFlex hoje ela tem uma responsabilidade de fazer uma entrega melhor do que a venda, mas isso custa muito, porque o mercado ele não paga por isso. O mercado ele olha o rodapé do contrato, muitas vezes ele nem lê, né, o descritivo daquilo que ele está comprando, mas ele negocia com você apenas o rodapé, o quanto ele está pagando pela sua obra. E isso é muito ruim, né? Porque o que nós precisamos é fazer com que o mercado entenda que, para ele ter aquilo que ele precisa ter, ele precisa pagar por isso. E não é muito mais do que ele já paga, né? Ele está pagando um valor com um diferencial que a responsabilidade, no final, vai ser tão gratificante que ele não vai querer correr o risco novamente de pegar uma empresa e contratar uma empresa sem experiência ou sem um histórico no mercado. Esse é o caminho. Se você quer crescer, seja fazendo o drywall, seja qualquer outra atividade, faça o dever de casa, entregue o que você compraria, o que você levaria para casa, porque senão você não vai ter condições de sobreviver no mundo de hoje. Na sua visão, então, quando você olha para a DryFlex, o que você traz sendo a grande missão?
Olha, Luciano, a grande missão, como hoje eu atuo na Office, na DRY, de uma maneira assim, muito objetiva, de fazer com que os meus clientes se sintam seguros e confortáveis em negociar comigo. Eu não consigo negociar com os meus clientes uma obra, não existe obra grande ou pequena, um projeto qualquer que seja ele, sem a certeza da minha entrega, sem ter a segurança de que eu vou entregar o que ele contratou. Aliás, esse é um diferencial em todos os mercados, e o pior de qualquer mundo de negócio, qualquer tipo de empreendedor ou empreendedorismo que hoje se fala muito, é as pessoas não saberem muitas vezes nem o que estão negociando. Elas não acreditam, mas estão vendendo, estão fazendo negócio. É muito ruim fazer isso. Porque primeiro, para você vender alguma coisa, precisa acreditar. Segundo, você precisa ter a responsabilidade de ter profissionais competentes para fazer esse acompanhamento. Eu tenho na empresa, hoje, na minha empresa, no meu time, pessoas, eu não preciso estar lá. Eu não preciso ter a preocupação, não, eu tenho que estar, não. Eu tenho pessoas competentes que vão fazer tudo aquilo que for necessário para que o cliente se sinta confortável e seguro em ter o nosso serviço. Porque se eu entrego bem, o meu cliente vai querer comprar comigo. Você sabe que o marketing mais barato que existe no mercado é o boca a boca. Boca a boca. Essa é a transferência de responsabilidade que nós temos desde o início. E hoje temos frutos que, graças a Deus, nos credencia, nos dá condições de crescer e, em alguns momentos, dispensar contratos por não ter condições de atender no tempo que o cliente precisa, e nós não podemos assumir nenhum compromisso sem a condição da entrega. Eu não posso assumir com o meu cliente a condição de fazer uma negociação e depois, no prazo combinado, eu vou com a desculpa. Com o negócio não tem desculpa, ou você pode ou você não pode, ou você entrega ou você não entrega, não tem meio termo. Terceirizar o problema é o que muitas empresas fazem. Só que a terceirização do problema é criar um outro problema. E isso não vai resolver, isso você vai deixar o mercado numa condição de você não acreditar no fabricante, não acreditar na distribuição e na mão de obra muito menos, porque se eu sou um prestador de serviço, sou um expert, um conhecedor, e não entrego, quem vai entregar? Não é? Então, a construção a seco é o futuro, quer dizer, é hoje e é o amanhã, daqui para não tem volta, não tem como você voltar, olha, vamos voltar na construção convencional. Esquece. Hoje, a empresa está localizada em qual região? Hoje a DRY e a Office estão localizadas na Vila Guilherme, na Zona Norte de São Paulo. São Paulo. A abrangência de atendimento hoje de vocês? Olha, hoje nós atendemos o Brasil, porque, na verdade, nós não temos, dentro do país, nós não temos uma fronteira, olha, vou atender só o estado de São Paulo, só o Rio de Janeiro, só... Não. Nós temos condições de atender qualquer parte do país. Aliás, nós atendemos isso, já temos algum tempo, porque nós temos hoje toda uma estrutura montada para atender e atender bem. Porque nós temos uma estrutura já com experiência e com expertise em locação de imóvel, de casa, na região onde vai estar acontecendo o empreendimento. Nós temos transporte que vai nos dar toda essa condição da logística de fazer com que isso chegue até lá. E nós temos a parceria com os nossos fabricantes, com os nossos parceiros de negócio, que são as fábricas de chapa de drywall e a parte de perfilado. E isso vai nos dar a condição de viabilidade de negócio em qualquer parte do país, independentemente do volume. É claro que, para o cliente, um volume pequeno é muito mais confortável para ele contratar na região dele, né? Porque ele vai pagar um custo, né? Ele vai ter um custo de frete, um custo de estadia. Mas quando é um volume, é uma compartimentação, por exemplo, ele contratar de São Paulo, seja no Pernambuco, seja em Alagoas, seja no Rio Grande do Sul, não importa onde, ele vai ter a sua instalação dentro do padrão que ele precisa e que ele conta, depois que ele contratou, ele conta e ele espera receber o contratado. Então, esse é o nosso trabalho. Rodrigo, o Felipe está participando com a gente, ele deixou aqui um comentário, justamente, na verdade, uma dúvida, uma pergunta. O que seria a construção a seco? E como que o drywall se encaixa nesse conceito? Muito bem.
Olha, Felipe, a construção a seco é uma construção que você usa o mínimo possível daquilo que é básico, que é a água, né? Já diz, construção a seco. Então, o drywall, hoje, para 1 metro quadrado de drywall, você vai consumir zero, vai lá, 1 metro quadrado, menos que 1 litro de água para você construir, para você fazer o acabamento num metro quadrado de drywall. Então, você tem ali uma condição de você ter uma construção limpa, sem muitos resíduos, porque é uma dinâmica. Você pega uma chapa de drywall, você pega o perfilado, você solta ali com um projeto, é claro, você vai estar fazendo ali uma instalação, em poucos minutos você tem uma parede estruturada, uma parede pequena, uma movimentação de uma alteração num apartamento. Você vai conseguir fazer uma alteração no final de semana. Você vai tirar uma parede, vai construir uma nova, vai dar o acabamento, vai fazer o acabamento. Você pode até fazer até a pintura, que não é aconselhável, porque você precisa ter um tempo de cura. Mas é uma construção rápida e muito eficiente. Nesse segmento, nessa área, no mercado, o que se observa, Rodrigo, de uns anos para cá? Você vem praticamente desde o início do surgimento do drywall. O que você observa que tem mudado? Olha, o que tem mudado é o conhecimento das pessoas, né? Apesar de você ter ainda muitas pessoas que se dizem expert no drywall, mas elas até se passam, né, como conhecedoras, porque o cliente conhece menos que ele, né? Mas o que tem mudado, assim, basicamente, é acreditar. As pessoas estão começando a acreditar. Isso já faz um tempo, e isso é crescente. Isso. Então, as pequenas reformas tiram uma parede de alvenaria, já começam a trabalhar com a reposição dessa parede com drywall. E isso é crescente. Você vê que hoje nos home centers já tem todo o sistema drywall à venda. Então, você pode ir no home center comprar a placa, o perfil, os consumíveis ali, os acessórios todos, e ter a construção, contrata um montador, e aí é onde está o grande segredo, né? Que é ter a mão de obra correta, a mão de obra especializada, porque o grande problema não é o produto. O produto é excelente, mas se a mão de obra não for boa, você vai ter um problema sério, né? Que é exatamente a condição de você não ter o resultado esperado, e aí você vai falar que é o drywall que não presta. Não, não é o drywall que não presta. É a mão de obra. Quer dizer, você precisa ter o mínimo de conhecimento para você poder exigir a base, tá certo, do sistema, porque senão você não vai ter, você não vai conseguir. Né? Agora, os dois lados são importantes, né? Se você tem um ótimo produto, mas não tem um bom profissional, é um problema. Mas se você tem um bom profissional e não tem um bom produto, então, também... Também, mas tem mais. Você, na verdade, é um tripé, né? São 3 pontas, né? Não é só 2. Você tem o fornecedor, que tem que ter a responsabilidade de entregar o produto correto dentro da norma, conforme pede, porque nós temos uma associação. Tem uma associação drywall, tem a BNT, tem toda uma norma que rege o sistema, que está ali para dar todas as diretrizes. Só que assim, aí você tem sempre, como nós sabemos, que nós temos aí muitos experts, né? Assim como tem o expert do negócio, tem o expert também para a produção dos consumíveis. Porque os insumos, eles precisam ser normatizados, precisa ter uma norma, precisa seguir uma cartilha. E quando isso não acontece, o sistema não vai ser entregue conforme o cliente espera. E aí vem um problema. Quando tem uma patologia, vem a transferência do problema. O montador diz que o problema foi da placa. A placa, não, olha, o fabricante da placa, que não tem nada a ver com isso, ele vai dizer claramente, não, a montagem está incorreta. Mas aí não, mas o perfil... Então, começa a transferência. Então, o melhor para o sistema funcionar, é contratar, certo? Para você não ter nenhuma dor de cabeça no andar da sua obra. Né? Porque quando você contrata errado, já começou errado. Vai errado, né? Vai dar tudo errado, não tem dúvida nenhuma. Ó, Rodrigo, o Luiz está com a gente também. A gente sempre agradece a participação de vocês, ligadinho, antenado aí nas nossas edições, e o pessoal participando com a gente. E o Luiz traz a seguinte questão: quais são as principais vantagens do uso drywall em comparação com métodos tradicionais de construção? O que você diferencia? Olha, Luiz, a grande diferença, primeiro, é a velocidade com que você constrói. Tá certo? O drywall ele veio para ter uma dinâmica maior na construção, de um modo geral.
Outra coisa, numa construção, numa casa, ou num sobrado, ou numa edificação, qualquer que seja ela, você vai ter uma laje ou duas, a laje ela vai ser muito mais leve, a fundação vai ser menos custosa, quer dizer, você tem aí custos diversos que vão estar sendo reduzidos por conta da leveza e da condição que o drywall vai lhe proporcionar. O Fábio Rodrigo traz uma questão aqui bem interessante. Como que o drywall contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em construções? Total. Você sabe que hoje o drywall ele é totalmente sustentável. Você tem hoje os resíduos da chapa de drywall, ele sai para uma ATT, que é onde ele vai passar por um processo de reciclagem, onde esse resíduo ele vai para a indústria cimenteira, ele vai para... Enfim, tem alguns segmentos que consomem isso para ter um destino final totalmente acompanhado pela indústria, tá certo? E o perfil metálico nem se fala, né? Porque isso já vai para a sucata, já vai ser normalmente trabalhado e volta para o mercado normal daqui a pouco. Rodrigo, você que é um grande conhecedor, na verdade, desse mercado, quando a gente fala de drywall, quando o pessoal trouxe o seguinte ponto, falando de componentes e materiais, quais seriam, na verdade, esses principais componentes de um sistema drywall, para quem não conhece, quem é leigo? Olha, o sistema drywall, Luciano, ele tem basicamente a chapa de drywall, o perfil metálico, né, que é o montante, a guia, que compõe o sistema, é o básico, né, para fazer isso, o parafuso, fita, né, com a fita de papel para você fazer ali o acabamento, né, da junta de topo, né, das placas, para você ter um acabamento de uma superfície, né, e você tem, a partir daí você tem, aí entra no outro lado, que é a mão de obra. Então, o produto em si, você tem aí meia dúzia de produtos que vai compor parafuso, massa, fita, chapa e perfil. Isso é básico. Agora, o projeto é fundamental para que você tenha uma boa construção, tá certo? Sempre o especialista, sempre olhando que tem ali a responsabilidade do projeto é tão quanto a responsabilidade do executor. Se você tem um projeto bem elaborado, se você tem uma especificação boa, você vai ter uma construção muito mais fácil, porque o profissional vai saber o que fazer. Quando você pega um projeto sem uma boa especificação, sem um detalhamento devido, fica difícil você executar. Aí você vai cobrar de que forma? Vai cobrar de quem executou ou do projeto mal executado, mal concebido? Então você precisa entender. É um trabalho artesanal? Olha, eu diria que sim. Hoje você é uma linha de montagem, na verdade, né? É uma linha de montagem. Hoje você tem o drywall, você consegue mensurar tudo que você, um projeto, por maior que ele seja, você consegue startar ele na data X, sabendo que na data Y você vai tê-lo pronto. O que vai mudar é a velocidade, a quantidade de profissionais, de colaboradores nessa execução. Mas você consegue mensurar, você consegue administrar isso tranquilamente. Nós trabalhamos em obras, em grandes projetos aí de 2, 3, 4, 10 mil metros quadrados de paredes, de forro, e nós conseguimos começar e terminar conforme combinado. Tudo, é claro, dependendo de um cronograma execuível, né? Porque não adianta você ter ali um projeto lindo, maravilhoso, e depois as interfaces, né? Os problemas que irão acontecendo, você não consegue trabalhar, você não consegue administrar, e aí você acaba culpando aquilo que aparece. Vou dar um exemplo. 90% das obras, o que pega? Infraestrutura. O que é isso? A parte elétrica, ar-condicionado, a parte hidráulica, e isso acaba atrasando, porque isso não aparece, porque fica dentro da parede, tá certo? O que aparece? É o fechamento. Quando nós temos experiências assim do cliente, 2, 3 dias depois que ele chega, que ele entra na obra, ele fala, nossa, mas já evoluiu tanto, mas ele não sabe o que está por vir. Aí lá na frente a obra atrasa. Aonde está o erro? Exatamente na infraestrutura. Porque muitas vezes a empresa que assumiu a responsabilidade dessa montagem não acreditou na velocidade da montagem do drywall e acabou não contratando ou não disponibilizando a mão de obra
na quantidade necessária de pessoas, de profissionais, para atender essa demanda. E aí você cria um problema, você cria ali um déficit que vai cair depois nos famosos aditivos, né, que é onde é o grande problema, onde acontecem os grandes problemas na maioria das obras, né, que é exatamente a condição de você ter uma obra inicialmente orçada em 1 milhão e se transforma em 1,5 milhão, 1,2 milhão ou mais. Podcast Executivo hoje segue, na verdade, o tema da construção a seco, conhecendo mais sobre esse mundo do drywall, por isso trazendo o CEO, né, da Dryflex, da OfficeFlex, que é quem conhece, o Rodrigo Silva, que está justamente conosco, levando a informação dentro desse tema, dessa pauta de hoje. Você está chegando agora? Obrigado sempre pela companhia de vocês. Tem alguma dúvida dentro do tema, dentro da pauta? Quer trazer a sua observação, sua pergunta? Sinta-se à vontade, traz para a gente leva para o nosso convidado e assim ele também te auxilia na dúvida que possa vir a surgir. É sempre bom estar junto com vocês. Obrigado pelo carinho. Dando continuidade aqui, o Túlio participa com a gente e ele traz a seguinte questão. Existe alguma diferença entre os tipos de placas de drywall disponíveis hoje no mercado? Tem placas diferentes em termos de material? Sim, nós temos. E assim, o mercado hoje, ele está... o básico que nós já conhecemos aí, que o mercado conhece em todo o país, são três tipos, né? Você tem a ST, que é a chapa utilizada aí na maioria das construções, né? Você tem a chapa RU, que é uma chapa que ela é resistente à umidade, e muitas pessoas confundem resistência à umidade com resistência à água. A resistência à umidade, você pode aplicar uma cerâmica, você pode ter ali uma manutenção leve, ok, mas se a água fica empoçada, ela não vai ter essa resistência, ok? E você tem uma chapa que ela é resistente ao fogo, tá certo? Que é exatamente aí onde nós temos uma experiência muito interessante, que são nas compartimentações, né? Você tem hoje compartimentação que ela atinge, que nós podemos chegar até 240 minutos, uma construção, toda ela construída com sistema drywall, né? Para muitas pessoas falar, mas que loucura, como assim? É isso, e são paredes, são sistemas testados, ensaiados, com documentação toda para que você possa apresentar e aprovar o seu AVCB aonde quer que seja. Hoje, quando a gente fala da OfficeFlex, da Dryflex, o que você tem como grandes clientes? Quem hoje pode ser um potencial cliente de vocês? Quem pode contar com esses serviços? Olha, na verdade, o mercado já nos conhece, nós temos aí toda a nossa experiência e nós temos grandes clientes. Hoje, grandes data centers, nós temos a rede hospitalar, nós temos várias unidades construídas com o sistema drywall. Nós temos grandes clientes, parceiros que atuamos já juntos há mais de 30 anos. Tem um cliente, que a coisa mais difícil que tem é você ter um cliente para a terceira obra. Agora, imagina você manter o mesmo cliente por mais de 30 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos. O sistema drywall, assim como qualquer sistema construtivo, ele é muito importante, e hoje mais do que nunca, né? Porque nós temos hoje, junto com o drywall, nós temos hoje nascendo, ainda está engateando, está aí muito jovem ainda no nosso país, que é o steel frame, né? Que nós vamos também falar sobre isso. É muito importante, porque é um sistema construtivo, um sistema da construção industrializada, né? Que isso é o que vai acontecer. O mundo hoje constrói e entrega o que está entregando por conta da construção. Está passando por uma transformação que vai, com isso, levar uma condição de ter muito mais moradias. Não digo que seja mais barato, não é isso. Mas vai ter condições de entregar uma quantidade de residências muito maior do que se não houvesse esse sistema. Não é? Então, hoje nós temos placas especiais no fechamento, na vedação de uma construção, de uma residência, que é hoje o alto padrão, porque quando se fala de steel frame, sistema industrializado, infelizmente, é uma construção que não está ainda ao alcance aqui na base, né? Nós estamos falando de um médio alto padrão, né? Que é uma construção
rápida. Hoje você consegue construir uma casa aí de 300, 400 metros quadrados em 120 dias. Então, você consegue ter um desembolso muito rápido. Então, para quem tem hoje um capital, para quem tem hoje um valor para construir uma casa, construir uma residência de um padrão médio-alto, a construção steel frame é o canal, é o caminho, né? É o que vai diferenciar, é o que vai lhe permitir ter uma construção eficiente, sustentável, 100% sustentável, sem nenhuma dúvida, que é o que vai estar acontecendo daqui. Hoje acontece, mas vai crescer muito mais. E por quê? Ou você vai para o sistema industrializado, ou você vai sofrer o que você tem sofrido, que infelizmente é o que nós sabemos. O pedreiro falta, o ajudante não veio, o cimento acabou. Então, isso tudo demanda o quê? Tempo. E o tempo hoje custa. Para o investidor, o que importa é o quê? É a velocidade do seu investimento. Investiu, está pronto, ele negocia, vamos para o próximo. Já foi a época, já passou, faz tempo que isso vem sendo discutido. Quanto maior o tempo da construção, maior o custo final. E isso é claro e nós temos percebido isso. Dryflex, OfficeFlex, falando de produtos, serviços, vamos entender de pertinho o que hoje vocês realmente oferecem dentro desse conceito. Na verdade, muita gente acabou chegando depois aí e não entendeu muito bem que a gente traz como convidado hoje aqui a empresa Dryflex, OfficeFlex. Então, só para contextualizar, Rodrigo, o que seria hoje a empresa Dryflex e o que ela oferece dentro desse mercado hoje? Olha, a Dryflex, ela oferece um serviço completo, né? Ela vende e entrega, ela vende e constrói, ela faz, eu não faço o projeto, eu executo projetos, né? Então, nós temos, hoje nós estamos voltados mais para grandes projetos médios e grandes porte. Porque não dá para você, hoje o custo de toda empresa tem um custo operacional. E quando você atinge um determinado volume de negócio, isso automaticamente, o seu preço final, ele vai ser computado, todo o teu custo ele vai passar para ele vai fazer essa composição. Então, muitos negócios, muitos clientes me pedem muitas vezes, olha, eu preciso fazer um escritório, preciso fazer uma parede, Ok, excelente, mas o meu preço, muitas vezes eu prefiro doar o material e ele paga direto a mão de obra, eu nem cobro, dependendo do serviço, porque se eu for cobrar, ele vai me chamar e vai achar que eu sou louco. Porque, na verdade, quando nós atuamos dentro de um mercado, como nós atuamos, do grande volume, esse valor ele é diluído. Ele tem ali uma operação onde o caminhão da fábrica carrega lá o produto, vai direto para a obra, né? Então, ele não passa pelo meu depósito. Quando ele descarrega no meu depósito, ele vai toda uma logística, descarrega, eu faço ali o transbordo, faço todo o transporte, toda essa logística, e essa logística acaba encarecendo. E isso, hoje, quem é que atua nesse mercado, que é um mercado tão grande quanto o grande volume? Exatamente os pequenos montadores. O montador que ele é o vendedor, ele é o executivo, ele é o cobrador, ele é o financeiro, enfim, ele é o cara que resolve o problema. A preocupação hoje para atender esse mercado formiguinha que nós falamos, né, que esse é o que está acontecendo hoje em volume gigantesco, ter pessoas sérias, que o que falta no mercado é exatamente a pessoa vender e entregar. Esse é o segredo, não é? A Dry, hoje, ela está, tanto a Dryflex quanto a OfficeFlex, nós estamos voltados e com a responsabilidade da entrega do grande volume, porque o nosso cliente, ele precisa ter a certeza e a segurança do que ele está comprando. Ele precisa saber que ele está negociando com empresa séria, com empresa que tem um histórico, que tem toda uma história de mercado, faz parte de um mercado sério, faz parte de um mercado que tem todo um diferencial, porque construir uma história não é fácil. Agora, destruir é muito simples. Basta você entregar uma obra fora do prazo. E hoje, a seriedade do nosso time é exatamente entregar o que foi combinado e fazemos. Olha, nós temos exemplos diversos, assim,
ter que trocar equipamento, desde de um equipamento que deu problema, que muitas vezes não está nem no nosso radar, não é nossa responsabilidade, mas a gente se envolve com o nosso cliente para dar um suporte. Fazer movimentação, muitas vezes, de carga dentro da obra, porque precisa-se ter ali uma condição de trabalho mais dinâmica, e aí o cliente não tem como fazer isso. Disponibilizamos carro, disponibilizamos empilhadeira, toda uma infraestrutura nossa, do nosso depósito, para o nosso cliente ter o conforto de não se preocupar, de não ficar, porque ele nos contratou para uma solução. E se ele nos contratou para uma solução, ele não pode ficar tendo no meio do caminho a preocupação de sair atrás de resolver problemas que não é dele. Porque se ele me contratou é para ele não ter problema. E esse é o papel, é isso que nós, tanto da Office Flex quanto da Dry Flex, é entregar essa experiência para o nosso cliente. Por isso que nós temos clientes com mais de 30 anos sendo atendido, com a responsabilidade desde a primeira negociação. Porque o rodapé do contrato a gente discute muito, mas a qualidade do serviço e a entrega nós não discutimos, nós entregamos. No prazo. Principalmente, às vezes supera expectativas, não? Normalmente, porque a experiência, o cliente hoje, você, quando vai construir, quando você muda, quando você quer mudar do seu apartamento, ou para o seu escritório novo, ou para a sua fábrica nova, é um sonho. E você não pode ter o seu sonho frustrado, né? Verdade. Você precisa contratar bem, e para você contratar bem, você tem que contratar quem você conhece. Correr risco é quando você se transforma num aventureiro. E a aventura, infelizmente, ela vai te deixar na mão em algum momento. A primeira vez deu certo, a segunda deu certo, a terceira pode até dar certo, mas na quarta vai dar errado. Porque, na verdade, Luciano, o grande problema, o que eu enxergo, o que eu tenho visto nos últimos anos, é que cada dia mais surgem novos empreendedores. E a vontade de fazer é maior do que a capacidade de entrega. E onde está o problema? Ele precisa combinar com todos, com o montador, com o fabricante e com a logística. E muitas vezes ele não tem nenhum carro para entregar o material básico. E aí ele depende de fazer essa logística com o terceiro. E o terceiro não está preocupado com a hora que ele vai descarregar, com a hora que ele vai... Não está preocupado. E isso é muito sério. Isso é uma coisa que o cliente não entende. Aí o cliente, na hora que ele vai negociar com você, ele teve um problema, e quando eu sou convidado a participar do processo, ele já chega dizendo, você não é igual o que já esteve aqui, não é? E isso é muito ruim, porque o mercado ele precisa corrigir essa rota, precisa corrigir esse problema. Mas, infelizmente, os fabricantes, eles não têm um controle sobre quem consome os seus produtos, e o cliente tem pressa de resolver o seu problema, e o oportunista tem ali a chance de tirar o seu problema da frente, que é pagar o boleto. Aí, campeão, não tem o que fazer. Não tem jeito, né? Não aí tem. Sim, o detalhe de se atentar na hora de se contratar. O contratante, ele precisa ter, antes de qualquer coisa, a certeza de com quem ele está lidando, com quem ele está tratando. Porque tem que pesquisar. se você não fizer isso, busca a informação. E tem mais um detalhe, que é muito importante. Eu sou contra, mas o mercado às vezes pede. Me passa ali os seus clientes, 10 clientes, tá bom. Eu vou pegar 10 clientes e vou passar 10 clientes, ok. Qualquer cliente que você ligar, atendido por nós, ele vai dar referência do nosso trabalho. Sem problema. Mas eu posso escolher aquele que me deu um feedback de 100%. Não foi 10, olha, é 12. Tem esse detalhe também, né? Você tem que ter o olho, você tem que ouvir, saber cobrar, saber pesquisar. Vai lá, hoje nós temos hoje à nossa disposição alguns canais que vão ali, tem lá o Reclame Aqui, tem canais que ele pode lhe dar ali ele pode estar ajudando você a tomar a decisão. Pode acender um sinal amarelo ali, né? Exatamente. Isso é verdade. Quando a gente fala, na verdade, das aplicações de drywall, existe muita diferença quando a gente fala da área residencial para a área comercial, empresarial? Na construção, não. Na execução, não. Porque, na verdade, a execução ela é igual. Não tem diferença. O que faz... Eu não trabalho
eu não construo nada, não fiz, até hoje, graças a Deus, nenhum edifício, nenhuma construção residencial com drywall. Falei, olha, não, puta, tem dois momentos. Nem condomínio, nada? Não. Pelo seguinte, porque o comercial, ele é dinâmico. O residencial, ele é muito travado. A minha mão de obra é uma mão de obra que eu utilizo, como o meu começo foi voltada para o corporativo, para a obra dinâmica, para a obra rápida, então eu tenho já um time preparado para isso. Na hora que eu vou para o residencial, eu tenho uma operação travada. É igual à rede hospitalar. Nós temos aí uma experiência bastante interessante na rede hospitalar. Temos várias unidades construídas. Responsabilidade, hein? Muita responsabilidade. Só que o problema do hospital, da rede hospitalar, é que ela tem muitas instalações. E ela demanda de muita mão de obra, porque normalmente são grandes projetos. E você precisa ter nesses projetos, você precisa ter não só o montador, mas precisa ter um supervisor. Você precisa ter um assistente do montador para dar o suporte que ele precisa para ter o material na mão, porque o montador, muitas vezes, ele se sente, não abandonado, mas ele se sente menos prestigiado quando você pega uma equipe e coloca numa obra rápida e coloca essa equipe numa obra lenta, numa obra que tem um tempo diferenciado. Porque todos ganham, além de um valor base, tem uma dinâmica, que é exatamente a produtividade. Produziu, ganha. Não produziu, ganha menos. Mas ganha. Mas o que nós precisamos entender o residencial tem empresa especializada no residencial. E aí, no residencial, você tem N torres sendo construídas hoje. E sem o drywall, jamais elas poderiam ser entregues no prazo combinado. Sobre isolamento acústico, térmico, o Hamilton participando com a gente pergunta, obrigado Hamilton pela sua participação, uma ótima noite para você. Drywall contribui para esses isolamentos em relação a variados ambientes? Olha, Milton, o drywall ele é tão eficiente ou mais eficiente do que a construção convencional. Hoje você tem hoje alguns achismos, né? Quer dizer, as pessoas elas não procuram ter um projeto específico para um determinado ambiente. Elas vão simplesmente no achismo. Não, eu acho que assim funciona, e nesse acho vai não funcionar, o sistema que não funciona, que não presta. Não é assim. Você precisa ter, para você falar de acústica, você precisa ter primeiro um projeto de acústica e pegar um especialista. Já que você não tem um especialista, procure uma empresa séria como a nossa ou qualquer outra do mercado, que tem várias, que eles vão poder te ajudar. Porque eles têm uma assistência, eles têm todo um atendimento, um pronto atendimento dos fabricantes, tá certo? O fabricante da lã de PET, da lã de rocha, da lã de vidro, ele tem departamento técnico que pode te auxiliar, que pode nos dar toda a informação necessária para você ter um sistema construtivo com a acústica que você desejar, entendeu? Então, é uma questão só de você ter um projeto bem especificado que o resultado será excelente. Bom, então o Ricardo ele traz o seguinte, é possível integrar sistemas elétricos e hidráulicos em paredes drywall? Olha, Ricardo, nunca foi tão fácil construir ou ter essa condição, né, de instalações diversas, né? Você pode ter o sistema que você imaginar na construção a seco. O sistema hidráulico, hoje você tem sistemas de conexão rápida, de engate rápido, isso tranquilo. O sistema elétrico, a mesma coisa, você não tem nenhuma dificuldade, você pode ter os conduítes que você teria hoje, olha que absurdo. Você pega uma parede de alvenaria, você constrói, depois você quebra, você corta para você colocar o conduíte. No drywall, você fecha. Qual é a técnica, qual é a dinâmica do drywall? Você tem um edifício ali de 2, 4, 6, 10, 20, 50 andares, você monta, você tem um plano de ação, você monta o perfil, fecha um lado, fecha com uma chapa ou duas de um lado, deixa aberto para que as instalações passem ali, hidráulica, elétrica, enfim, tudo que for necessário. Você fecha, acabou, dá o acabamento, pinta e está pronto. Durabilidade, manutenção é necessária? O drywall, na verdade, ele é tão prático que ele lhe possibilita, lhe dá todas as possibilidades. Você pode fazer um corte. Nós temos uma experiência que aconteceu com um cliente nosso.
uma compartimentação que houve um abarroamento de uma empilhadeira em uma parede de compartimentação. Para quem é leigo, só sem te cortar, já te cortando, compartimentação, que seria isso para quem não sabe? Muito bem. Para quem não sabe, compartimentação são paredes especiais. Parede especial, nós estamos falando de parede com pé direito de 14, 15 metros. Paredes que normalmente essas paredes, quando acontecem, são dentro de CDs, de grandes centros logísticos, e que você precisa, ali você tem uma movimentação de carga, você tem empilhadeiras transitando, você tem aí empilhadeiras carregadas, que ela tem ali o operador, muitas vezes ele não tem uma visão clara de onde ele está passando. E em um momento nós fizemos uma compartimentação para um cliente e houve, um mês, 2 meses depois, houve um abarroamento onde o cliente ficou preocupado, ligou, olha, a empilhadeira bateu, a parede não teve assim, aparentemente eu não tenho nenhum problema maior, não tem trinca, mas eu tenho uma preocupação. O que devo fazer? Muito bem, o meu engenheiro, ele pediu apenas, olha, tira uma foto do que aconteceu, me dá mais alguma informação, me informe melhor do que está acontecendo. Veio algumas fotos do que havia acontecido, fizemos ali a identificação do problema, um montador com material foi deslocado para essa obra. Foi feito o recorte, né? Foi feito ali o famoso reparo, né? E o cliente está feliz até hoje, não teve nenhum problema ali de demolir, de ter que refazer. Porque, na verdade, é assim, o sistema drywall, a facilidade é exatamente essa. É você poder corrigir a qualquer momento. É você poder ter um vazamento, ter a umidade ali, você abre, se desloca, vai lá, faz a sua correção, pega a placa, faz o recorte de novo, faz o maciamento ali, amacia, lixa, pinta e vida que segue, está tudo certo. Prevenções de incêndio também, como é que funciona nesses casos aí? Vocês conseguem dar esse suporte para quem fala, mas drywall e caso de prevenções de incêndio, como é que esse sistema, você até comentou que tem, né, todo o AVCB, ali vai funcionar normalmente, não vai impedir de nada, né? Então, como tudo, né, precisa ter normas, precisa ter sistemas testados, né, ensaiados, né, para que você consiga ter o resultado final. Né? Você não consegue, hoje, fazer paredes, como o mercado exige hoje, paredes aí com 12, 13, 14 metros, 15 metros de altura. Com alvenaria convencional, se constrói, claro que constrói, mas precisa fazer uma fundação, precisa ter toda ali uma construção muito pesada, né? Quer dizer, muito demorada também. E esse projeto, ele vai demandar, muitas vezes, o cliente ele não tem esse tempo. Você demanda de tempo para você construir uma parede pesada, uma parede na alvenaria convencional. E o drywall veio para resolver isso. E ele tem hoje uma dinâmica que você consegue, até 240 minutos, ter toda a documentação para atender às exigências do Corpo de Bombeiros, né? E é exatamente aí aonde o conhecedor, o expert, precisa participar, né? Porque você também tem o esperto, né, que é vender. Imagina você, uma parede com 14 metros, o camarada trabalhar com um perfil e uma chapa por face, ou duas, com um perfil único. Se acontecer o caso, como aconteceu, como eu comentei, de uma empilhadeira abarroar numa parede dessa, ela cai. Porque essa parede, para você ter uma altura, você não tem que estar preocupado, você não pode, aliás, estar preocupado só com a resistência ao fogo. Você tem que estar preocupado com a resistência ao fogo, com a resistência mecânica também. Então, você tem que ter um sistema que garanta a segurança, que dê a segurança às pessoas, né, que estão ali e ao sistema, né, seja um centro logístico, seja uma fábrica, né, porque você não pode fazer uma construção que deixe em risco as pessoas que estão ali, ou a edificação, tá certo? Então, o sistema drywall, quando planejado, a compartimentação, quando planejado e com um projeto correto, você vai ter toda a sua documentação, sua VCB sem nenhum problema. Ó, o Wagner Brancaglion está por aqui também participando, deixa o boa noite dele e comenta, ó, a Dryflex é uma das melhores empresas do ramo da construção a seco do mercado brasileiro. Comenta o Wagner, olha isso, bacana, hein? Ô, Wagnão,
Você me conhece, hein? É porque, na verdade, sua propaganda aí. Na verdade, assim, nós temos hoje alguns parceiros de negócio que faz parte do nosso mundo já de muito tempo, né? E uma das coisas que eu carrego, eu trago desde sempre, é a responsabilidade para com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores também. Não vale a pena você trocar um fornecedor por centavos. Não vale a pena você trocar um fornecedor por conta de uma negociação que não deu certo. Não. Você pode deixar de fazer um negócio, mas o cliente, a parceria continua. Tá certo? Então, quando você tem parceiros, seja o cliente, ou fornecedor, ou colaborador, o respeito tem que ser mútuo. Porque senão você não consegue construir uma história. Você não consegue entregar o que você está disposto a entregar. O relacionamento é muito importante, né? O relacionamento é fundamental, a confiança, né? Quer dizer, a integridade, quer dizer, quando você é uma pessoa íntegra, quando você tem a responsabilidade para com o outro, você está sempre preocupado em entregar melhor do que ela espera receber. Porque se você faz isso, você não precisa ter a preocupação de correr atrás do cliente. Deixa que o cliente vai negociar por você. Ele vai, em algum momento, dizer para o seu melhor amigo de que ele deve comprar. E o seu melhor amigo vai, com certeza, comprar com você. Rodrigo, o que hoje você ainda considera desafios? Você sabe que desafios nós abraçamos todos os dias, né? E o maior desafio hoje do mercado, no meu mercado, no que eu faço, na minha proposta de entrega, é fazer com que todos os meus clientes acreditem e confiem cada vez mais no meu modelo de negócio, é fazer com que os meus colaboradores me cobrem menos, por tanta eficiência que eles cobram. Não, olha, tem que estar de manhã. Isso é um desafio constante, é você transitar. Hoje, em São Paulo, sem ter um atraso na sua entrega ali pontual, não que vai atrasar a obra, porque a obra ela não precisa do material. O material que eu estou entregando hoje é para ser usado amanhã ou depois de amanhã. Mas, muitas vezes, por conta de um item, o meu colaborador se estressa. Olha, poxa vida, mas por que não foi entregue antes? Porque, assim, as emergências e as urgências, elas surgem para serem atendidas dentro do tempo possível. E você trabalhando sério, você sofre. Agora, imagina você não trabalhando sério, que é isso que o mercado sofre. Hoje, nós temos um problema, que é um desafio. Eu cumpro a minha tabela diariamente. Eu não sou o primeiro a chegar na empresa, mas não sou o último a sair. Nem sou o primeiro, nem sou o último a sair. Mas eu tenho tempo para almoçar, eu tenho tempo para tomar o meu café, eu tenho tempo... Quando eu não vou amanhã, não tem problema, mas eu procuro sempre estar sabendo o que está acontecendo em todas as minhas obras. O meu cliente, quando ele tiver a necessidade, em algum momento que ele sentir falta de falar com alguém, ele pode me ligar, que eu vou dizer a ele como é que a obra dele está andando. Porque todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é falar com os meus supervisores, para saber o que está acontecendo em cada obra. Está sempre a par de tudo. Porque se eu não tiver, eu não posso dar uma resposta para o meu cliente, eu não posso gaguejar, eu não posso falar para ele que eu vou ver, que eu acho. Na empresa, o achismo é proibido. Ou pode ou não pode, e mais ou menos está errado. Para você, perspectivas futuras aí, o que você vê? Novas tendências? Olha, o mercado do drywall, ele é um mercado que ele cresce e se desenvolve muito bem, né? E ele tem aí um crescimento que é certo. Eu não quero hoje olhar para o amanhã. Não, eu quero crescer, Não, eu não quero crescer. Eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Ser bom é superar toda a expectativa do seu mercado, das pessoas que confiam em você, é você estar sempre disposto a aprender, né? Eu acho que muitas pessoas falam assim, não, mas isso eu já sei. Está errado, ouça primeiro, né? Porque quando você ouve, você está aprendendo. Por mais que você saiba, muitas vezes tem um detalhe que você está pecando, e você ouvindo, você vai melhorar esse ponto e vai superar, vai partir para um outro ponto, que talvez você seja ali o melhor, né? E hoje, por incrível que pareça, os sérios sofrem tanto quanto os não sérios. Não os errados, não é isso. Porque na hora do peso da tomada de decisão, quem não conhece o seu trabalho vai pesar e acha que você está junto e vai embora. Mas para você fazer a diferença, sofre.
O meu desafio hoje, o maior desafio que eu tenho hoje, que eu, graças a Deus, eu abraço e vou melhorando a cada dia, é fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira leve, de uma maneira que haja um melhor entendimento, né, entre as partes, né? Quer dizer, você tem ali o cliente, pare para ouvir, o fornecedor, ouça você também, e o colaborador, quer dizer, precisa ter essa colaboração, porque sem essa colaboração é impossível você ter uma boa entrega. E o resultado do mercado, você sabe, se você trabalhar bem, você não vai passar perrengue. Mas se você não entregar o que o mercado espera receber, você vai sofrer. Se você pudesse deixar aqui uma mensagem para o pessoal que acompanha a gente lá do outro lado da telinha, qual mensagem você deixaria? Olha, Luciano, a mensagem que eu trago e que eu carrego comigo desde sempre é: faça sempre o seu melhor, entregue sempre o seu melhor, produza sempre aquilo que você tenha admiração para a entrega que você vai fazer. Em você fazendo isso, o seu futuro, tenho certeza que vai ser positivo e vai dar tudo certo. É isso. Na área da construção civil, falando de construção a seco, conhecendo de pertinho mais sobre o mundo do drywall, conhecemos Rodrigo Silva, CEO da OfficeFlex, Dryflex, que distribui, que executa, que faz acontecer com muita maestria através de uma equipe realmente diferenciada, de um trabalho com grandes responsabilidades, de poder levar a solução aos seus clientes. Em nome do canal Podcast Executivo, queria agradecer demais a sua participação, a sua experiência dentro desse mercado, ter trazido um pouco da história, né, da empresa, do grupo, fazendo a diferença nesse mercado mais específico, mais direcionado. Leva um abraço para toda a família aí, Dryflex, OfficeFlex. Luciano, muito obrigado, agradeço muito, foi muito bom o bate-papo. E assim, eu só agradeço, eu acho que é uma oportunidade de fazer com que o mercado saiba e entenda que para você crescer num país como o nosso e para você se desenvolver na competição desonesta que nós temos hoje no país, você precisa ter coragem, foco e muita fé, porque sem isso você não consegue fazer absolutamente nada. Muito obrigado, é isso. A gente que agradece aí a mensagem, a dica para vocês que nos acompanham sempre com muito carinho. Sucesso para vocês e parabéns sempre aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigado, Luciano. Um abraço a você e a todos. E o nosso muito obrigado sempre pelo carinho de vocês aí, do outro lado da tela, acompanhando de pertinho sempre as nossas edições, com muita informação, de uma forma transparente, relevante e sempre com muita responsabilidade. Para todos vocês, uma ótima noite. Tchau, tchau.